levantava uma situação, tentando explicar para as pessoas da época, né? Ele tentava explicar isso. Eu vou fazer um resumo muito rápido para dar uma ideia e como que era contraditório, porque não representava as colocações dele com a realidade que nós experienciamos hoje. Então, por exemplo, na visão freudiana, a criança, o homem, né, a criança homem, ela tem um pênis. E a menina não tem pênis. Na ótica dele, a menina olhava para o pênis de uma criança e esperava que em algum momento aquele órgão iria nascer nela, na ótica dele. Então ela era um elemento falho do psiquismo da mulher. E no homem, como ele via na menina que não tinha o pênis, ele achava que ele podia perder. Entendeu? Então, sobre a ótica, em algum momento sobre a ótica freudiana, esses elementos influenciariam o psiquismo das pessoas ao longo do tempo. Mas a maioria de nós, e vamos pensar nos dias atuais, a criança, né, a menina ou o menino, que ele não tem irmão, filho único. Será que o filho único, ele em algum momento isso passou na cabeça dele? Do seu filho, do meu filho, da minha filha? Será que eles tinham essas mesmas impressões que o Freud escreveu naquela época? Acho que não. Não. Aí, dá a entender que muitas das coisas que o Freud falava eram provavelmente baseadas nas experiências dele, e que virou uma ciência da época. Mas o amigo espiritual, ele não está questionando ele não questiona o Freud, ele só fala que o Freud, ele fala da interpretação que ele deu, tá certo? E interpretar, toda interpretação que pode ter equívoco, ela é respeitável na época. Na época tinha uma importância, mas não é isso. É que para o mundo espiritual hoje, naquele período, principalmente no contexto atual, as coisas têm uma direção muito mais profunda do que qualquer interpretação humana que seja feita sobre aquilo. É como se falasse assim, nas linhas da educação, nas linhas do aprendizado, aquilo que eu tenho que aprender, aquilo que você tem que aprender, ou aquilo que qualquer pessoa tem que aprender, ela independe da minha condição emocional para. As linhas da educação, ela independe de como emocionalmente eu me encontro. Porque a educação ela vai ocorrer do mesmo jeito. Porque o mecanismo existencial, ele atua de uma forma que o que eu tenho que aprender, eu vou aprender com um estado equilibrado ou muito desequilibrado. Isso independe. Entenderam isso? Então, toda interpretação humana, por mais que seja uma interpretação, as realidades, elas acontecem independente de como eu interprete. Porque no mecanismo existencial, a maneira como eu vejo a realidade ou enxergue a vida é também a maneira como eu vou fazer o quê? Viver. As pessoas vivem de acordo com a interpretação que ela faz da existência. Entenderam? E a existência vai ensinar para cada um de nós o que nós precisamos aprender, independente da visão de vida que eu tenha dela. O que gera uma grande contradição. Porque no mecanismo existencial, no mecanismo humano, as coisas acontecem porque elas têm que ter isso na visão humana. Nós esperamos que ela tenha o quê? O que seja? Um sentido. Ela tem que ter um sentido. Para a realidade,
que independe do que eu ache que tem que ter sentido ou não, o movimento existencial sobre a ótica dos espíritos, ela existe para quê? Por que ela existe? Sobre a ótica dos espíritos, por que as coisas existem? Ou para que elas existem? Hã? Porque tem uma... Não perceba, não é que não seja para o nosso progresso, ok? O que ele falou o quê? Crescer. É para crescer. Mas é que no fundo, para o mundo espiritual, existe uma coisa chamada... Existe algo, eu falei alguma coisa, mas existe algo ou alguma coisa, ou coisas que não... ou aquilo que é difícil de ser expressado, que se chama Deus. Existe uma coisa chamada Deus, uma força superior. E essa força superior, o que é ela? E como ela se manifesta na vida? Ninguém sabe. Entendeu a loucura? Nós nos movimentamos, nós existimos em função de um Criador. Mas o que nós sabemos do Criador? Nada. Nada. Mas ele existe. Então, sob a ótica dos espíritos, existe o Criador, o incriado, a força superior. Nós, os seres terrenos, os seres da humanidade, por não saber nem o que é o Criador, porque nós não sabemos nem quem somos nós, qualquer coisa que a vida, retratando o Criador, expresse, ela é tudo menos aquilo que eu imagino. Imaginação, ilusão. Entenderam? Porque nós vivemos baseados na ilusão que nós temos da realidade. A realidade não é a ilusão que eu vivo. Ela é. E como nós não sabemos quem somos nós? Por exemplo, quem somos nós? Nós sabemos quem somos nós. Quem que nós somos? Espíritos, ok? Não respondeu? Então o que é o espírito? Aí os espíritos respondem, o que é o espírito? Para vocês é coisa alguma, para nós é alguma coisa. Eles responderam? Os espíritos responderam com essa resposta? Não. Eles não responderam. Responderam, mas não responderam nada. Porque eles também ainda não têm a resposta. Ela depende de uma coisa chamada evolução, progresso. Aí foi falado, progresso, evolução. Entenderam, gente? Essa é a realidade. Que independe de como eu dite as regras dela. A única coisa que eu entendo, que é claro nesse sentido, é que nós somos os seres da evolução aprendendo. Se eu estou aprendendo, você está aprendendo, o outro está aprendendo, significa que quem está aprendendo não sabe nada. Não sabe de nada. De nada. Só que o nada não existe. O nada é alguma coisa. Então nós somos os seres que sabem nada de alguma coisa que não significa nada. E vivemos. Porque nesse movimento, na certeza de que nada sabemos, é porque nós não sabemos o que vai acontecer a cada